Olá, gente querida, graça e paz. Estamos aqui novamente, neste dia abençoado, iniciando esta live, com aquela profunda convicção no coração, como sempre temos dito, que essa palavra da graça de Deus vai chegar até você, vai fazer um trabalho na tua mente, no teu espírito, no teu coração. Porque não existe coisa mais linda e gloriosa do que entender o Evangelho da graça de Deus. Saber o que Jesus já fez na cruz por cada um de nós. Saber que já tudo está consumado, nada mais precisa ser feito. Saber que todas as coisas da parte de Deus para nós nos é dada gratuitamente. Saber que nenhuma obra, nenhum esforço humano pode nos justificar diante de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é o nosso justificador, aquele que nos inocentou na cruz, aquele que nos tornou sem culpa diante de Deus. E quando essas verdades elas são enraizadas no nosso espírito, no nosso coração, então a gente atinge aquela plenitude de liberdade que só o Evangelho da graça de Deus nos proporciona. Quando entendemos que tudo que devíamos foi pago na cruz, então nós passamos a andar nessa liberdade gloriosa do Evangelho da graça de Deus. E passamos a ter uma visão diferente da vida, uma visão diferente do que é ser um cristão, uma visão diferente da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passamos a ter uma visão diferente de nós mesmos, porque o Evangelho revela quem nós somos, a nossa posição em Cristo, revela o que foi feito por nós, revela o que Deus já fez por nós na cruz e como Deus nos vê. E isso é uma coisa gloriosa, maravilhosa, uma coisa que ilumina o nosso entendimento e nos dá uma visão totalmente diferente daquilo que é Evangelho e daquilo que não é Evangelho. E assim eu me torno um colaborador da tua fé, não para te confundir. Você entende quando eu falo isso, né? O Evangelho da graça de Deus não confunde aquele que foi iluminado, não acrescente nem tira coisas das cartas de Paulo. O Evangelho da graça de Deus não pôs ninguém em confusão. Então, se você está confuso em alguma coisa, em ouvir o Evangelho da graça de Deus, é porque o que você está ouvindo não é Evangelho da graça de Deus. Ultrapassaram aquilo que Paulo deixou para cada um de nós. E mais uma vez eu digo, somos só uma voz, nada mais que isso, uma voz que colabora com o teu crescimento espiritual. Então deixa eu pôr aqui o meu ajudador, né? Como é bom poder ter esse ajudador. Ele reflete um pouco a luz que vem ali da janela, mas não tem problema. Estou aqui com a palavra de Deus aberta em Gálatas capítulo de número 1, e nós vamos ler versículos 6 a 9. São versos que nós lemos sempre aqui. Então Paulo diz, Gálatas capítulo 1, verso 6: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Agora preste muita atenção. Senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo fala uma coisa gloriosa, ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu,
vos pregue evangelho que vai além do que recebestes, do que temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. O que Paulo tem em mente quando Paulo fala estas coisas? Você percebe quão sério é isso que Paulo está dizendo? Quão pesado é isto que Paulo está falando com os Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? No versículo 6, Paulo diz: Paulo foi lá e pregou o evangelho da graça de Deus a eles. Eles foram chamados na graça de Cristo. E Paulo diz que eles estavam passando para um outro evangelho. Mas o que aconteceu? É que quando Paulo se ausentou das igrejas da Galácia, onde ele pregou o evangelho da graça, apareceram lá o pessoal da lei, o pessoal que prega o Velho Testamento, o pessoal ligado à lei de Moisés, ao judaísmo. Como nos dias de hoje. Nos dias de hoje você vê tanta gente que só prega Velho Testamento. As campanhas que eles fazem é só Velho Testamento. Tudo que eles pregam está ligado ao Velho Testamento. E eles trazem isso, dizendo que isso é o Evangelho. Então uma coisa que nós temos que entender, quando Paulo fala a respeito do Evangelho da graça de Deus, Paulo sabe que toda a velha aliança acabou na cruz. Paulo sabe que os sacrifícios acabaram, o sacerdócio acabou na cruz, o templo acabou na cruz, todos aqueles sacrifícios, aqueles rituais da lei. Paulo sabe que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo sabe que toda aquela forma de Deus agir na velha aliança, aquilo acabou na cruz. Então, o fim da lei é Cristo. Quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, isso é muito sério. Todo aquele sistema do Velho Testamento teve um fim. Toda aquela forma de Deus agir, por exemplo, na velha aliança Deus agiu através de uma sarça, mas nunca mais faz isso e nem vai fazer. Você entende? Deus lá no deserto aparecia à noite como uma coluna de fogo. Aquilo foi para aquele tempo. Deus não fez aquilo, não vai fazer mais aquilo, aquilo foi para aquele tempo. E Deus falou de muitas formas através dos profetas. Mas quando Cristo vem e vai para a cruz, Deus põe um fim em tudo aquilo, tudo muda. Nova aliança já tem o nome. É nova aliança, um novo pacto feito entre Deus e os homens. Então quando Paulo fala que a respeito do Evangelho, Paulo tem em mente que tudo aquilo da velha aliança acabou. E para que você entenda o Evangelho da graça de Deus, você tem que ter esse divisor. O que foi feito e falado e ensinado antes da cruz, que acabou na cruz. E o que foi feito e é falado e é ensinado depois da cruz, que permanece. Se essa divisão não estiver aí no teu espírito, na tua forma de ver a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ir para as cartas de Paulo, então ainda você não tem clareza sobre o que é Evangelho e sobre aquilo que não é o Evangelho. Então quando Paulo fala aqui aos Gálatas que eles estavam passando por um outro Evangelho, depois Paulo vai dissertar isso nos demais capítulos. É que chegou o pessoal do Velho Testamento lá, o pessoal guardador de sábado, o pessoal da lei, e disseram para os Gálatas, se introduziram lá, e disseram para os Gálatas: olha, só o que Cristo fez na cruz, só essa questão da graça não basta. Você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei, você tem que seguir Moisés, você tem que ouvir tudo aquilo que foi dito para os judeus na velha aliança. E a juntar todas essas coisas, porque só o que Cristo fez na cruz não é o suficiente. Então, você tem que entender, eu falo isso sempre aqui,
Só o que Cristo fez na cruz é suficiente, nada mais precisa ser feito, nada mais precisa ser acrescentado, nada mais. Quando eu digo nada, é nada mesmo, porque quando eu enxergo o que Ele fez na cruz por mim, eu descubro que tudo está consumado, que tudo que eu precisava já foi feito pelo Senhor Jesus na cruz, e Ele me transfere tudo isso gratuitamente. Então Paulo diz, vou ler o versículo 6 de novo: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então o que é ser chamado na graça de Cristo? Vamos ao leitinho, vamos ao arroz com feijão? Vamos começar de novo as mesmas coisas. Mas por que, pastor, o senhor fala sempre disso? Sabe o que acontece? Um monte de gente nova está se chegando ao nosso canal. Eles não sabem o que é evangelho. Eles não sabem o que acabou na cruz, eles não sabem sobre a graça de Deus. Eles eram de lugares de campanha, de sacrifício, de pregação de medo, de perder a salvação. Eles vieram daquele evangelho judaico, o que mais se prega nos dias de hoje do Velho Testamento. E eles vêm atemorizados. É tão difícil entender, que eles entendam que tudo já está pago, que o diabo foi destruído na cruz, que acabaram os sacrifícios. Quantos deles vêm dos lugares de sacrifício ainda, de pagar preço, de campanha, voto, sacrifício, dízimo. Eles vêm com a mente cheia dessas coisas. E quando eles se deparam com o Evangelho da graça de Deus, eles têm uma enorme dificuldade de entender o que é a graça de Deus. Você entende? Então eu tenho muita preocupação por essa gente, para dar esse leitinho para eles, esse arroz com feijão, essa coisinha simples. Porque eles não estão preocupados em saber se Jesus voltou, se não voltou, Apocalipse, Mateus 24, as coisas do tempo do fim. Eles não têm nem cabeça para entender essas coisas. Quando eles ouvem isso, ficam confusos. Eles estão precisando do fundamento, a base das coisas, as mamadeiras iniciais, que não confundem a cabeça deles. Entende? Por isso é muito delicado, ao pregar a graça de Deus, você tem que apresentar a graça de forma que não fira os crentes novos, que não fira quem está chegando na graça de Deus agora, que não confunda. Ele já vem de uma confusão, aí entra na graça de Deus, vai ouvir um monte de outras confusões, e aí a parte intermediária, o leitinho, eles não tomam, não se alimentam disso, sai de um lugar confuso e vem para outro confuso. Então é necessário estabelecer a base do Evangelho da graça de Deus, falar sobre a graça, falar sobre Jesus, o que já foi feito por nós, como viver pela vida de fé no Evangelho da graça de Deus. Então Paulo estava dizendo, vocês foram chamados na graça e estão partindo para um outro Evangelho. Agora, é preciso entender o que é ser chamado na graça. Ser chamado é ser trazido para viver na graça de Deus. E tudo começa com aquele versículo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos abrir lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. O que diz lá? Isso aqui é a grande verdade estabelecida pelo Evangelho da graça de Deus. O que diz Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então o que Paulo está dizendo? Pela graça de Deus eu sou salvo, mediante a fé. Essa fé que um dia brotou dentro de mim, que através dela eu criei no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não foi eu que produzi, não foi o meu esforço. Isso é um dom de Deus, é algo dado por Deus gratuitamente a cada um de nós. Gratuitamente.
Ninguém produziu essa fé, não foi por esforço. Um dia Deus implantou essa fé no meu espírito, fez o meu espírito acordar para esse conhecimento e me salvou. Não foi porque eu fiz jejum, porque eu fui na igreja, porque eu fiz obras, porque eu paguei preço, porque eu fiz sacrifício, porque eu subi no monte, porque eu desci no monte, porque eu fiz vigília, porque eu dei o meu tudo. Não, tudo isso é mentira. Um dia Deus, no tempo dele, implantou essa fé no meu coração. E quando eu ouvi uma pregação a respeito de Jesus Cristo, essa fé brotou. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ah lá, isso não vem de vós. Essa fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, de esforço próprio. A carne não pode produzir essa fé, para que ninguém se glorie. Está bem claro isso? Então, você é salva, eu sou salvo. Deus me salvou. Essa fé que eu tive um dia não veio de mim, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu sou salvo. As pessoas não sabem o que é ser salvo. Então a partir do momento que isso aconteceu, que eu criei de todo o meu coração, que Jesus Cristo me salvou realmente, que brotou esse dom da fé dentro do meu coração, eu passei a ser uma pessoa salva. Então um novo conhecimento brotou no meu espírito, eu enxerguei Jesus Cristo. E tudo isso foi me dado gratuitamente. Agora, o que é ser salvo? Ser salvo é alguém que foi liberto do império das trevas, transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus em Cristo. Uma pessoa salva, ela não tem mais prisões, ela não tem mais pecado, porque o pecado dela foi pago por Cristo na cruz. A dívida que ela tinha para com Deus foi cravada pelo Senhor Jesus na cruz. Ela não precisa mais de libertação, ela não precisa que ninguém ponha as mãos na cabeça dela. Ela não precisa desses cultos feiticeiros, ficar expulsando o demônio dela. Ela não precisa de libertação, ela não precisa de imposição de mãos. Ela não precisa dessa falsa oração forte. Ela não precisa vir na frente, ai, quem quer ser liberto, vem aqui, aquele monte de gente, sai, 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 receba, receba, receba. Não, ela não precisa de nada dessas coisas, ela já é salva. Ela é um filho de Deus, liberta do império das trevas, transportada, posta no reino do Filho do amor de Deus. As prisões que ela tinha quando não tinha entendimento, aquela mente nas trevas que ela tinha, tudo isso é removida pelo Senhor Jesus. Ela é salva, ela é filha de Deus, transportada para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor. Tudo na vida dela se fez novo, ela é a nova criação. Ela é o que? A nova criação, a nova criatura. Tudo se fez novo na vida dela. Só que quando isso acontece, ela não sabe, ela não conhece o Evangelho da Graça de Deus, ela não conhece as cartas de Paulo. Ela não entende o que é o Evangelho da Graça de Deus, ela simplesmente descobriu, olha, eu creio em Cristo. Meu espírito foi despertado, nascido alto. Um novo entendimento brotou. Tudo isso é verdadeiro, Cristo é verdadeiro, mas ela não conhece o Evangelho da Graça de Deus. O que precisa ser feito agora? Ela precisa sentar e ser construída com as verdades do Evangelho da Graça de Deus. Ser construído no entendimento dela aquilo que aconteceu instantaneamente na vida dela quando ela creu. Ela precisa ser ensinada sobre a graça de Deus, o que a graça de Deus trouxe. Ela precisa ser ensinada sobre aquilo que acabou na cruz, aquilo que começou depois da cruz.
Ela precisa ser ensinada sobre o que é ser justificado, redimido, reconciliado, selado com o Espírito Santo. Ela precisa ser ensinada sobre a dívida paga na cruz, o diabo sendo aniquilado na cruz. Ela precisa ser ensinada esse monte de coisas, ser construída no espírito dela, esse conhecimento da verdade do Evangelho da graça de Deus. E isso leva tempo. Não adianta querer pregar sobre Apocalipse para ela. Apocalipse não é Evangelho. Não adianta querer ficar, Jesus voltou, Jesus não voltou, essa confusão que está sendo criada. Não adianta, isso aí para quem está começando agora não serve para nada, serve para confundir. Ela precisa passar uns 4, 5, 10 anos sendo instruída a respeito do Evangelho da graça de Deus, para ela ser consolidada na verdade, amadurecida, entrar nessa dimensão de que é o Evangelho da graça de Deus e viver estabelecida no Evangelho da graça de Deus. Enquanto isso não aconteceu, ela é um crente que ainda a carne vai dominar a vida dela, as emoções vão dominar a vida dela, ainda ela não sabe o que é sentimento, o que é espírito, o que é alma, o que é corpo. Ainda ela é uma bebezinha, e um bebezinho precisa pôr uma mamadeirinha e falar, olha, fica só nisso, mastigando, se alimentando desse leitinho até você amadurecer e crescer. Se ela não passar por esse processo, esses anos iniciais de entendimento do que é o Evangelho da graça de Deus, ela vai começar a ter problema mesmo vindo para a graça. Por quê? Ela vai começar a comer coisas que estão falando que não é o Evangelho da graça de Deus. Por exemplo, uma criança recém-nascida, a mãe leva lá no pediatra. O que o pediatra vai falar? Primeiro dá leite materno durante vários meses, depois uma papinha, um líquidozinho, um suco de fruta, depois um mamão amassado, lá na frente que ela vai começar a tomar aquela sopinha, aquelas coisas, porque faz parte da adaptação do organismo dela para ir mudando de alimentação, para ela ter um crescimento saudável. Mesma coisa, você que começou na fé 1 ano, 2, 3, você é um bebezinho ainda. Você não tem a experiência madura do Evangelho da graça de Deus. Você vai ficar aí com essa neurose de Jesus voltou na década de 60, 70, vai voltar, não vai voltar. Essa confusão que está, ao invés de estarem pregando o Evangelho da graça de Deus, edificando as pessoas, estão criando confusão na cabeça delas. Já estão dando um churrasco para elas nem tomaram as primeiras mamadeiras ainda. Então o que se faz com a criança? Vai se dando leitinho, ela vai crescendo, porque não é tempo de comer carne ainda. Se você faz lá aquela picanha bonita, tira uma tira dela, deliciosa, enfia na garganta do recém-nascido, você vai matar ele. Porque vai ficar asfixiado, ele não tem condições ainda de comer churrasco. Lá na frente vai ter, mas agora não. E se você der um alimento que é bom, uma picanha, vai fazer mal, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Então se desligue, você que está começando agora, não fica ouvindo besteira. Tem muita gente falando do Evangelho da graça de Deus, mas que estão pregando é besteira. Estão confundindo, pregando besteira. Sinto dizer isso. Sinto dizer isso. Estão confundindo. Pastor, por que o senhor fala assim? Pelas perguntas que eu recebo. A pessoa não sabe nem o que é graça de Deus ainda. Pastor, me esclarece isso, me esclarece aquilo. Eu falo, mas por que está ouvindo essas besteiras? Olha para o Evangelho da graça de Deus. Fique ali nas cartas de Paulo. Amadureça primeiro. Amadureça primeiro. Você não pode chegar para um filho seu de 1 ano e falar para ele assim, olha, carrega aí um botijão de gás de 13 quilos. Ele não tem físico para isso. Se você quiser impor esse fardo pesado sobre ele, você vai destruir os braços dele, ele não tem condições. Então o crente novo na graça de Deus não tem condições de carregar peso, não tem condições de discernir certas coisas ainda. Então quando Paulo foi lá aos Coríntios pregar o Evangelho da graça de Deus, o que Paulo disse? Eu não vos pude tratar como espirituais, eu tive que dar leite de beber para vocês.
Eu tinha alimento sólido, mas não pude dar para vocês. Paulo queria falar, eu quero ler lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler, né, para dizer o que está escrito. Paulo era cuidadoso em ensinar o Evangelho da graça de Deus para as pessoas. Ele sabia diagnosticar quem podia ouvir certas coisas e quem não podia ouvir certas coisas. Então ele não ia descarregando um caminhão de coisas na cabeça de todo mundo só para se aparecer. Você entende o que eu estou dizendo? Então o que Paulo fala no versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta dele aos Coríntios? Ele diz o quê? Eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, olha lá, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais e não podis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Então quando Paulo chegou aos Coríntios, ele queria falar coisas profundas da graça de Deus, mas quando ele olhou o nível espiritual dos Coríntios, ele viu que ainda eles eram crianças, eles não tinham condições de ouvir certas coisas. Eles eram carnais, ainda eles estavam dominados pelas paixões da carne. Ainda eles tinham uma mente carnal cheia de preocupações. Ainda eles não tinham capacidade de compreender certas verdades do Evangelho da graça de Deus. Ainda eles não teriam discernimento de certas coisas do Evangelho. Então Paulo chegou lá e encontrou um monte de gente que eram crentes, que tinham recebido a graça de Deus, mas ainda não tinham crescido no espírito, ainda eram todos carnais, ainda não sabiam dividir alma e espírito. Então Paulo não foi falar de alimento sólido, Paulo não foi enfiar um churrasco na garganta dele. Que alimento Paulo foi dar lá? Leite vos dei de beber. Então uma coisa que nós pregadores às vezes erramos é tentar enfiar na cabeça das pessoas coisas só para crentes maduros. É não diagnosticar o nível espiritual de quem está nos ouvindo. Então ao invés de eu dar um leite para eles, eu estou dando coisa pesada, confundindo a cabeça deles, trazendo confusão na alma deles. O Evangelho da Graça não confunde, esclarece. Então precisa saber com quem eu estou lidando, o que ensinar, como construir uma vida de fé, um leitinho verdadeiro lá no espírito dele, se alimentar disso. Então Paulo tinha muita coisa para dizer, mas detectou que não é tempo. Os coríntios ainda não estão maduros para receber um alimento sólido. Então o que Paulo fez? Paulo não agrediu a consciência deles. Paulo não cobrou nada dos coríntios. Ele deu leite e entendeu que eles não eram espirituais ainda. Eles eram da graça, mas estavam tudo na carne ainda. Você entendeu isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu não tenho domínio sobre a fé de vocês e nem quero ter. Mas me preocupo que você cresça com saúde, se alimentando o alimento certo de acordo com a tua idade espiritual. Entendeu isso claramente? Então o que Paulo falou para os Gálatas? Vocês estão passando para o outro evangelho, saindo da graça de Deus, voltando para os velhos ensinos, coisas da velha aliança, coisas de antes da cruz. E isso estava trazendo confusão na mente e no coração deles. Então, o que eu encontro no Evangelho da Graça de Deus? O que eu encontro? Vamos ao leitinho. Colossenses capítulo 1, primeira coisa que você tem que entender. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Preste muita atenção. O que Paulo está dizendo para os colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que eu encontro no reino do Filho do seu amor? Olha lá. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então o que Paulo está dizendo? Isso aqui é o Evangelho da Graça de Deus. Então está dizendo que nós que somos salvos, nós somos libertos do império das trevas.
100% libertos. Nós não precisamos mais de nenhum tipo de libertação. Você entende isso? Ele nos libertou do império inteiro das trevas. Isso aqui, esse império das trevas é uma coisa ampla. Não dá para mim te explicar agora. E você foi transportado. O que é ser transportado? Você sai de um império e é posto numa outra dimensão. A sua casa não saiu do lugar. Teu corpo está aí mesmo. Você mora no mesmo bairro, mas no espírito. Você foi transportado, você foi posto no reino do Filho do amor de Deus. Este reino é estar em Cristo. É como se Deus tivesse um cofre forte, eu já falei isso. Ele pegasse você, libertasse você do império das trevas, transportasse você para dentro de um cofre. Esse cofre se chama Reino do Filho do seu amor. E você encontra o que dentro deste cofre? Você encontra a redenção. O que é redenção? Fim de todo cativeiro. Fim de toda escravidão. Acabou. Você novinho na graça tem que entender isso. Tem que entender que você foi posto no reino. Você não precisa mais orar. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Não, o reino já veio para cada um de nós. Você já está no reino de Deus. Esse reino de Deus se chama em Cristo. Isso já aconteceu. Você é salvo, você está na graça de Deus. Então você já foi posto no reino de Deus. Você já está no reino. Agora o que eu encontro no reino? A primeira coisa que ele fala, redenção. O que é a redenção? Fim de cativeiro, fim de escravidão, fim de tudo que aprisiona. Você é totalmente livre. Entende isso, meu irmão, minha irmã? Você é totalmente livre. Na tua mente, por você servir o sistema, ainda tem muito lixo lá. Você pode dizer assim, ai pastor, como assim livre? Eu sinto umas coisas. Você ainda não conhece as sensações da carne, o que a carne sente. Vem um pensamento ruim na minha mente ainda. Eu sinto umas paixões na minha carne. Como? Você está totalmente livre. Você está totalmente livre. É que você não conhece as manifestações da tua carne. Foi te ensinado lá que tudo isso era demônio, mas não era, a tua própria carne. E se a palavra diz que você foi liberto do império das trevas, transportado e posto no reino, encontrou a redenção, é verdade. Não importa o que sinta, o que ache, o que pense, a palavra de Deus prevalece sobre todas as coisas. A palavra de Deus não é sentimento, não é emoção, não é pensamento humano. Você entende isso? Você é totalmente livre. Cristo te libertou, te transportou e te pôs numa outra dimensão, no cofre de Deus, em Cristo. E lá nós encontramos a redenção, fim de todo cativeiro. Olha que descanso saber. Você é liberto de tudo, já foi, não vai ser. Entende? Aí na tua mente vem todas as vezes que puseram óleo na tua cabeça, que disseram sai em nome de Jesus, que pregaram aquilo, olha, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, ó, se você sair da igreja, vem um espírito e traz outros 7 espíritos piores do que ele. Isso aí não, tudo antes da cruz. Não serve para quem é crente. Olha que descanso você vai entrar no dia que você entender que você já foi liberto do império das trevas, liberto de tudo e transportado. Isso é o evangelho da graça de Deus. E quem fez isso? Foi o meu esforço? Foi o meu jejum? Foi porque eu fiz campanha da fogueira santa, dei todo o meu dinheiro? Nada disso, nenhuma obra fez isso por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo é que me libertou. E você tem a redenção. Isso já está incorporado no seu espírito, essa verdade? Então a primeira coisa que eu encontro no Evangelho da Graça de Deus é libertação total. Eu entrei no reino, o reino foi posto dentro de mim, eu estou no reino, liberto de todas as coisas.
Não precisa de oração forte, unção com óleo, não estou debaixo de maldição. Olha quão grande é o que Cristo fez na cruz. Não precisa de unção, de sal grosso, de campanha de libertação, de gritaria. Não precisa de apelo, não precisa de nada dessas coisas. Isso tudo é mentalidade do Velho Testamento, que lá na lei ninguém é liberto nunca. Você vive em guerra a vida inteira lá. Você crê nele? É um leitinho que eu estou te dando. Então olha que coisa linda. Alguém que passou 20, 30 anos debaixo do cativeiro do falso evangelho, descobre isso. Ele não está preocupado se Jesus voltou, se vai voltar. Ele não está, ele está com aquela sede da verdade do evangelho da graça de Deus. Ele não está preocupado com esse monte de confusão que estão trazendo para o meio do evangelho da graça de Deus. Ele quer descobrir as coisas que o evangelho proporcionou para ele. Ele quer provar do verdadeiro néctar do evangelho da graça de Deus. E quando ele prova isso, a mente dele é liberta de toda escravidão. A mente dele brilha, o conhecimento dele brilha. Será que você recebe isso? Será que você entende isso, meu irmão, minha irmã? Recebe essa palavra no seu espírito. Olha o leitinho, as primeiras coisas do conhecimento do evangelho da graça de Deus. Totalmente livres. Vamos para outro versículo. É aquele que eu falo sempre, Romanos 8:1. Então o que diz em Romanos 8:1? Aquele que veio do sistema e está entrando agora no evangelho da graça de Deus, quantas vezes ele ouviu que se ele não desse o dízimo ele ia perder a salvação, se ele não fizesse a campanha ia perder a salvação, se ele não pegasse o envelope da fogueira santa ia perder a salvação, se ele faltasse no culto ia perder a salvação. Então ele vem com a mente detonada, com medo de perder a salvação. Ele não sabe nada o que a graça de Deus proporcionou e que ele nunca vai perder a salvação. Então ele vem para o evangelho da graça de Deus, começando a entender a graça, mas ele ainda traz aquela mente contaminada, vou perder a salvação. E aí vem a mãe para o filho e fala, ó filho, se não for da igreja, vai perder a salvação. Olha, o diabo está te tentando, se você se irritar, perdeu a salvação. Ele vem detonado com isso. Aí ele vai falar, ele vai ouvir, voltou ou não voltou? Jesus voltou, olha, Jesus não voltou. O que interessa isso para ele agora que ele está começando? Não interessa nada, vai confundir a cabeça dele. Então Romanos 8:1 é isso aqui, evangelho da graça de Deus. Agora, já nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui na revista atualizada não tem essa parte, os que andam segundo a carne, não segundo, os que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Não tem. Por quê? Porque nos manuscritos antigos, em muitos deles não tinha essa frase, em outros apareceram. Então aqui não tem. Então não há mais condenação. Olha, eu fui liberto do império das trevas, transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus. No cofre, estou guardado lá. Encontrei a redenção lá e encontrei o quê? Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Imagine a mente de quem está chegando agora na graça. Nossa, eu aprendi a vida toda que eu perdi a salvação. Eu nem me sinto salvo. Agora ele se depara com tudo isso. O evangelho da graça de Deus, ele descobre que Cristo o salvou para sempre. Para sempre, não há mais condenação. Ele foi transportado e posto no reino. E ele é salvo para sempre, nunca mais vai perder a salvação. Olha o contraste, ele veio para o evangelho da graça de Deus agora. Ele ouviu 30 anos que se ele pusesse certa roupa, perdia a salvação. Que se ele não desse o dízimo, ele era ladrão e ia perder a salvação. Ele veio atormentado. Mas agora na graça de Deus, ele descobre que foi transportado para o reino e não há mais condenação para ele. Olha que coisa linda, olha o bálsamo que vai ser para o espírito dele.
Olha que descanso, que segurança. Mas enquanto ele não estiver fundamentado nisso, sem nenhuma dúvida, ele não está apto para comer nenhum outro ensino, para ficar mastigando coisa pesada. Você entende? Ele não está. Eu estou estabelecendo o Evangelho da Graça de Deus no teu espírito. Eu não tenho nenhum interesse em ser alguma coisa, em aparecer em nada, que o meu canal lá no YouTube cresça. Não, isso é secundário. O meu interesse é que você entenda isso. O Evangelho da Graça de Deus seja estabelecido firmemente no seu espírito. Quando isso acontecer, nunca mais você vai ter dúvida a respeito dessas coisas. Então agora não existe mais condenação para quem é salvo. Não existe mais condenação para quem é salvo. Será que você crê nisso? Você entende isso? Olha que coisa linda. Então aquela pessoa que ficou 30 anos escravizada com medo de perder a salvação, não guardou sábado, vai perder a salvação. Não fez isso, vai perder a salvação. Não foi na vigília, vai perder a salvação. Aqueles obreiros que foram explorados, trabalho escravos, que ficaram enfiados na igreja anos, dando tudo que tinha, se deixasse aquilo ia ser desviado, ia perder a salvação. Ele ouve isso, ele descobre que aquele ritual da igreja que ele estava é uma enganação, uma enrolação, uma exploração. Olha a mente dele, ai que alegria, que segurança, que regozijo. Mas enquanto ele não for convicto disso, não adianta querer comer outra coisa. Paulo dizia assim para os Gálatas: oh meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo diz que Cristo não havia sido formado nos Gálatas, e Paulo sentia dor de parto. Paulo viu que eles estavam se voltando para o evangelho da lei, da confusão, e Paulo sentia dores. Paulo sabia que eles aderiram a isso porque Cristo ainda não estava formado neles, eles não estavam maduros ainda, foram influenciados por ensinamentos errados, e Paulo sentia dores de parto, até eles amadurecerem e Cristo ser formado neles. Você entende isso? Então, o que Cristo fez na cruz é tão grande, aquele sangue derramado por ele na cruz é tão gigantesco, aquilo é tão glorioso, é tão poderoso, que quem creu nunca mais vai perder a salvação, é salvo eternamente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem não entendeu o Evangelho da Graça de Deus, quem está naquele Evangelho do jugo do Velho Testamento, que não entende o que já foi feito na cruz, ele vai ficar assim: isso não, né? É capaz de pôr alguns comentários lá, mais isso, mais aquilo, mas eu não ligo para isso não. Mas quem teve os olhos do coração iluminados, descobrir que ele é incapaz de manter a salvação que Cristo salvou, e mantém ele salvo para sempre. É Cristo que mantém você salvo, não é o teu esforço. Ele te salvou e te sustenta até o fim. Aquele que crê nisso, que vê do sistema, que alívio, que gozo, que regozijo, que paz, ele vai ficar alegre, muito alegre. Eu tenho tanto assunto para falar sobre isso, não sei se vou conseguir terminar esta live do jeito que eu quero fazer. Vamos um pouquinho mais para frente. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Isso aqui é para quem está em Cristo. Repare bem, não há mais condenação para quem está no reino, para quem está em Cristo Jesus. Colossenses 1, 13, 14 diz o quê? Que nós somos transportados e postos em Cristo, postos no reino. Então não há mais condenação. Nós estamos em Cristo. Cristo é aquele cofre. Lá está o reino. Deus nos guardou lá dentro, em Cristo. Efésios 1:13, o que diz?
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora presta atenção, bênçãos espirituais. E onde estão estas bênçãos espirituais? Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, lá dentro do cofre, em Cristo. Então nós somos transportados, postos em Cristo, postos dentro do cofre. E ali Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então eu preciso distinguir, presta atenção. Existem bênçãos físicas, materiais. Por exemplo, eu sou curado fisicamente, é uma bênção física. Eu consegui um emprego melhor, é uma bênção material, está ligado à matéria, coisa aqui da terra. Então eu preciso discernir o que são bênçãos materiais e que são bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, libertos do império das trevas, selado com o Espírito Santo. Nunca mais vou perder salvação. Uma vez que eu sou filho para sempre. Eu fui transportado. Esse monte, tudo bênçãos espirituais, são coisas que não se vê do lado de fora. Agora, quando acontece alguma coisa na minha vida exterior, eu estou trabalhando, eu estou comendo, eu estou vestindo, eu estou sendo abençoado, bênçãos materiais. Agora, tudo que espiritualmente me precisava ser dado, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, religiões celestiais não é aqui na terra. Terra não é região celestial, terra, região celestial é um outro mundo, um outro nível, um nível no Espírito. Então Deus em Cristo já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu não preciso ficar, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus, essa coisa fraca de quem não conhece a graça de Deus, essa mentalidade de quem vive no falso evangelho. Ele vive o dia inteiro, guarda meu filho, guarda meu marido, guarda, me dá comida, olha isso, olha o meu trabalho. Ele vive num desespero, ele não consegue confiar, ele não consegue entender, a oração dele é um monte de petição vazia que não acaba mais. Ele pede a mesma coisa hoje, amanhã ele vai falar a mesma coisa, e depois de amanhã ele vai falar a mesma coisa. Aí você vai para um culto de oração na igreja, aquela mesma irmã, oh Deus, abençoa meu marido, abençoa meu filho. Todo culto de oração ela ora e pede a mesma coisa, ela não acredita que já foi ouvida no culto de oração passado. Ela está pedindo a mesma coisa, está 10 anos pedindo a mesma coisa e não acredita que Deus ouviu. Isso não é culto de oração, isso é culto de lamentação. E a mãe está, meu filho, 5 anos pedindo a mesma coisa. Será que Deus não ouviu? Então tudo que Deus tinha que nos abençoar, presta atenção, tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foi dado no reino. Você está em Cristo, então em Cristo nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora, qual é o nosso proceder? Agora eu ando pela fé, eu não fico o dia inteiro, me dá isso, me dá aquilo, faz. Deus, obrigado, o Senhor já fez tudo por mim. Agora pela fé eu vou enfrentar todas as adversidades da vida sem choramingar. Eu estou crendo que tudo que eu precisar de comer nesta terra, Deus vai me dar. Eu estou crendo que se eu precisar de um emprego novo, Deus vai me dar. Meu carrinho está caindo aos pedaços, mas Deus vai me dar condições de, no tempo dele, ter um carro melhor. Eu não vou ficar, determino isso, tomo posse da bênção, eu exijo, eu decreto, eu determino. Tudo isso é uma linguagem aparentemente sábia, mas é uma linguagem não é uma linguagem da graça de Deus, é a linguagem da velha aliança. Eu estou determinando, eu estou tomando posse, eu estou, declarando, eu estou profetizando. Essa linguagem para quem está na graça de Deus não serve. O que é andar pela fé? Deus, eu acredito, se amanhã eu precisar de alguma coisa, o Senhor vai suprir. Se amanhã eu precisar de um dinheiro a mais, eu não tenho agora, mas o Senhor vai suprir.
Entende? Se amanhã eu precisar, uma enfermidade acometer aqui minha perna, o Senhor vai suprir a minha cura. Eu ando por fé. Eu não estou aqui amedrontado com o dia de amanhã, as más conversas, as políticas. Não, essas coisas não estão me dominando. Eu acredito que tudo que o Senhor tinha que me dar já me foi dado em Cristo. Tantas bênçãos espirituais quanto as materiais. Agora eu vou viver a cada dia acreditando que isso é meu. Acreditando que a cada dia o Senhor vai suprir tudo que eu preciso. Acreditando que a cada dia todas as condições que minha vida humana exige, Deus vai suprir. Que Deus é a minha provisão. Não vou estar desesperado, nem oro mais para essas coisas. Já acreditei. Aí eu entro no descanso de Deus. E é surpreendente que a cada dia que passa, quando situações adversas surgem. Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, não devia falar, mas você está vendo atrás de mim aqui, não era isso que eu ia falar. Aqui está o nosso salão de culto, as cadeiras todas vazias. E eu não estou com pressa de começar os cultos, por quê? Porque a gente tem que preservar. Eu tenho pessoas em idade de risco aqui, muitas delas, eu não quero, por força das circunstâncias, querendo trazê-las aqui, forçando iniciar o culto. A pandemia está aí, o risco está aí, e eu não quero que ninguém venha aqui só para provar que é alguma coisa que... Não! Agora é uma coisa extraordinária. Nós nunca mais recolhemos uma oferta aqui presencialmente. Mas todo dia 10 é um milagre. Eu não peço, eu não oro a respeito disso. Eu falo só com os irmãos. Gravo um pequeno videozinho falando isso. Mas todo dia 10, quando eu tenho que pagar o aluguel aqui do prédio, é inacreditável. Quando eu olho para o saldo da conta, o recurso está lá, Deus trouxe, sem medo. Você está entendendo? Sem desespero, sem ficar cobrando ninguém. É um milagre, a provisão de cada dia. Vou dar só um exemplo lá no Velho Testamento. Caiu o maná, Deus está ensinando aquele povo, aqueles judeus a viver pela fé. Então Deus falou, olha, vai vir o pão do céu, vocês peguem a porção só para o dia, porque no dia seguinte vai vir outra. Se você pegar mais do que a porção para o dia, vai apodrecer. Mas o que aquele povo fez? Aquele povo não confiava, então caiu o maná, eles pegaram um monte deles. Comeram a porção do dia, o que aconteceu no dia seguinte? Apodreceu. Só um dia, na sexta-feira, eles tinham que colher porção dobrada, porque no sábado eles tinham que guardar o sábado, e no sábado o maná não cairia. O que eles faziam? Eles não confiavam em Deus, pegavam porção para vários dias e apodrecia. O que Deus está me ensinando para eles? É viver um dia de cada vez, com fé. Hoje colheram a porção de maná. No dia seguinte, não precisava ter medo, Deus iria fazer cair a porção para aquele dia. É assim, viver um dia de cada vez. Hoje caiu a porção, caiu o maná. O amanhã trará consigo seus cuidados, não se preocupe. Deus vai cair, Deus vai trazer as condições para o dia de amanhã nós vivermos. Não precisa se desesperar, um dia de cada vez na fé, seguro na graça de Deus. Cristo é o nosso descanso, a graça de Deus é o nosso descanso. Então tudo que Deus tinha que nos dar, já nos foi dado gratuitamente, através de Cristo. Nós somos salvos pela graça, não por obras. Não há mais condenação, nós somos postos em Cristo, transportados. E fomos abençoados com todo tipo, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, olha lá dentro do cofre, em Cristo. E tanto bênçãos materiais quanto espirituais, Deus já supriu tudo. Você consegue acreditar? Então Paulo disse, vocês foram chamados na graça de Cristo para outro evangelho. Eles estavam saindo disso.
entrando no evangelho do jugo, da lei, das obras, da confusão. Eu não terminei essa live, eu não consegui falar tudo que eu queria falar nesta live. Eu vou continuar na live que vem esse mesmo assunto. Então tudo que tinha que ser feito por cada um de nós, sermos salvos, já foi feito. Tudo, a graça de Deus abundou na nossa vida. Você entende isso, meu irmão? Nós somos chamados para a graça de Deus, e a graça de Deus é mais do que suficiente. E nós estaremos terminando esse assunto na live que vem. Foi uma alegria poder estar com vocês mais esta live, né? E eu quero terminá-la declarando aquela frase que eu sempre declaro, dizendo isso, que a tua vida, minha irmã querida, meu irmão querido, igreja de Deus, pessoas abençoadas com toda sorte de bênçãos, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.